Você está prestes a voar no avião mais rápido do mundo, o Concorde, ícone do luxo, da velocidade, da engenharia. Mas naquela manhã de 25 de julho de 2000, o voo 4590 da Air France decolaria para nunca mais pousar. Minutos antes, passageiros tiravam fotos animados com champanhe na mão. Mas o que ninguém sabia é que a poucos metros da pista, um pequeno pedaço de metal caído de outro avião esperava para desencadear uma tragédia. O Concorde acelera, vibra, levanta voo e, em segundos, uma trilha de fogo toma conta da fuselagem. Dentro da cabine, o desespero. Do lado de fora, uma cauda de chamas riscando o céu. Pouco depois, o avião cai sobre um hotel, matando todos a bordo e mais pessoas no solo. Foi o fim de uma era e o início de uma das investigações mais complexas da aviação moderna. Você está nos anos 70. O mundo começa a falar em computadores, internet ainda é ficção e voar ainda é algo mágico para muitos. Mas então surge o Concorde. Uma máquina que não só voava, mas rasgava o céu 2 vezes mais rápido que o som. Ele era um sonho transformado em metal. Era o ápice da engenharia, uma colaboração entre França e Reino Unido que parecia dizer: o impossível é só questão de tempo. Enquanto aviões comerciais levavam 8 horas para cruzar o Atlântico, o Concorde fazia isso em 3. Era como viver no futuro. Empresários, celebridades, presidentes, todos queriam estar a bordo. E não era apenas pela velocidade, era pelo prestígio. Voar no Concorde era como usar uma coroa invisível, mas por trás da glória havia um preço: consumo absurdo de combustível, custos operacionais altíssimos e limitações de voo por causa do estrondo sônico. O Concorde era incrível, mas também frágil. E como todo sonho ambicioso demais, bastava um único erro para tudo desmoronar. Era para ser apenas mais um voo elegante do Concorde. Você está em Paris, no aeroporto de Charles de Gaulle. O relógio marca 16h43 quando o voo 4590 da Air France inicia sua corrida na pista. A bordo estão 109 pessoas. Passageiros que sonhavam com Nova York e tripulantes acostumados com a glória supersônica. Mas algo estava prestes a sair drasticamente errado. Poucos segundos após o início da decolagem, um pedaço de titânio deixado por um avião anterior cai da parte inferior de um DC-10 e fica na pista. O Concorde, em altíssima velocidade, passa exatamente por cima dele. O impacto rasga um dos pneus principais. E é aí que o efeito dominó começa. Fragmentos do pneu são lançados a 500 km por hora contra a fuselagem. Um deles atinge o tanque de combustível sob a asa esquerda. O impacto é tão violento que rompe o tanque. Combustível começa a vazar e pega fogo ainda no ar. Você vê o Concorde correndo na pista com chamas saindo da asa. Ele tenta decolar mesmo assim. Sobe lentamente, torto, sem potência plena. Em menos de 2 minutos, ele perde sustentação e cai sobre um hotel em Gonesse, nos arredores de Paris. Todos a bordo morreram. 4 pessoas em solo também. O que era símbolo de status e tecnologia vira um inferno de fogo e aço. E a pergunta que ecoa no mundo inteiro é: como um simples pedaço de metal derrubou o avião mais avançado já construído? Você está na torre de controle. Vê o Concorde deslizando pela pista com sua silhueta elegante. Até que algo incomum acontece. Uma língua de fogo surge debaixo da asa esquerda. A torre avisa: fogo na asa, fogo na asa. Mas a essa altura é tarde demais para frear. O Concorde já ultrapassou a velocidade de decisão. Ele precisa decolar. Você assiste, em tempo real, o avião mais rápido do mundo tentando vencer a gravidade em chamas. A cauda começa a balançar. O motor número 2 perde potência, depois o motor número 1. Ele sobe, mas não ganha altitude suficiente.
O comandante tenta desesperadamente controlar a aeronave, mas o fogo consome o sistema hidráulico. A fuselagem começa a desintegrar. O Concorde vira um pássaro ferido voando contra o próprio destino. Do solo, moradores filmam tudo. As imagens mostram um avião inclinado, lento, com uma trilha incandescente cortando o céu de Paris. Menos de 90 segundos após a decolagem, ele despenca e explode violentamente ao atingir um pequeno hotel em Gonesse. É como se o tempo congelasse. Um avião de elite, símbolo de inovação, cai como um projeto de papel. E o mundo percebe que mesmo os gigantes podem tombar por uma falha simples, silenciosa e brutal. Você está diante dos destroços. Tudo o que restou de uma máquina que simbolizava o futuro agora está espalhado em cinzas e aço retorcido. E a pergunta é inevitável: o que causou isso? Os investigadores mergulham fundo. A caixa preta revela que tudo aconteceu em poucos segundos, mas o motivo estava muito antes da decolagem. Eles descobrem que um pedaço de metal, deixado por outro avião, caiu na pista do Charles de Gaulle. Minúsculo, mas afiado. Quando o Concorde passou sobre ele a 300 km por hora, o pneu explodiu. Fragmentos de borracha subiram em alta velocidade e atingiram a parte de baixo da asa. Só que aquela asa não era comum. Dentro dela havia tanques de combustível. Um dos pedaços rompeu o tanque e o impacto gerou uma onda de choque que fez o querosene espirrar sob pressão. E aí, o desastre se formou. Querosene, calor e um curto-circuito. Fogo. O Concorde não caiu por falha estrutural, nem por erro humano. Ele caiu por um pedaço de metal de 43 centímetros, esquecido na pista por um DC-10 da Continental Airlines, minutos antes. Uma corrente de eventos quase invisível. Como um dominó começado por um descuido, que resultou na morte de 113 pessoas. Depois do fogo, o silêncio. O Concorde, que um dia foi sinônimo de inovação, agora era símbolo de risco. O mundo inteiro viu as imagens daquele jato em chamas, tombando sobre um hotel em Gonesse. E isso mudou tudo. Todos os Concordes foram imediatamente retirados de operação. Voos cancelados, passageiros desconfiados, bilhetes devolvidos. Pela primeira vez em 24 anos, o avião mais rápido do mundo foi considerado inseguro. A investigação forçou mudanças. Pneus reforçados, tanques protegidos com Kevlar, melhorias no sistema elétrico. Mas já era tarde. O glamour tinha sumido. O custo de manter o Concorde voando não compensava mais o medo e o prejuízo. E não foi só a aeronave que sofreu. Toda a indústria da aviação supersônica estagnou. Projetos futuros foram congelados. Governos cortaram verbas. As promessas de cruzar o oceano em 3 horas evaporaram com o calor daquele acidente. Em 2003, o Concorde fez seu último voo, não por falhas técnicas, mas porque a confiança do público havia sido rompida. O progresso foi interrompido por um estilhaço de realidade. Você talvez pense que, com as melhorias feitas, o Concorde voltaria a brilhar. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo após as correções técnicas e um breve retorno aos céus, o Concorde já não era o mesmo, e o mundo também não. O acidente havia quebrado o encanto, mas foi o tempo que encerrou o espetáculo. O 11 de setembro aconteceu pouco depois. A aviação entrou em colapso, o medo de voar cresceu, o turismo encolheu e os custos dispararam. Manter um avião caríssimo que transportava apenas ricos já não fazia sentido. Além disso, o Concorde era um veterano, quase 30 anos em serviço, com tecnologia da década de 60. Consumia muito combustível, poluía demais e fazia um estrondo tão alto que era proibido voar em velocidade supersônica sobre áreas habitadas. Era bonito, era rápido, era único, mas também era caro, barulhento e impraticável. Em 2003,
O último Concorde pousou em definitivo. Não por falta de potência, mas por falta de lugar no mundo. Um ícone que nasceu do sonho e morreu sufocado pela realidade. No fim, o Concorde não foi derrotado por uma falha sua. Foi uma tira de titânio, com apenas 40 centímetros, deixada na pista por outro avião. Um detalhe minúsculo diante de um gigante tecnológico. É quase poético e trágico. O ápice da engenharia, do luxo e da velocidade, derrubado por algo que cabia na palma da mão. Esse não é só o fim de uma aeronave. É um lembrete brutal de como a engenharia mais avançada ainda depende do cuidado mais básico. De que o erro mais pequeno pode ter consequências irreversíveis. O Concorde foi mais do que um avião. Ele foi um sonho com asas, e quando caiu, levou junto a esperança de um futuro mais rápido, mais ousado, mais elevado. Hoje, ele está parado em museus, silencioso. Mas sua história ainda voa, como um aviso e como uma inspiração.